Então, o instrumento do Senhor para ministrar a palavra na vida de vocês e na minha vida sou eu. E o Espírito Santo que está dentro de mim, amém? Amém? Vamos falar de louvor hoje, gente. Com muito louvor. E aí? Será que nós sabemos o que é louvor, o que é adoração? Eu costumo dizer, e na verdade essa frase não é minha. Billy Graham falava que a vida com Deus ela é um pássaro onde tem uma asa que é a fé, outra asa que é a palavra e outra asa que é a oração. E eu falo que o pássaro ele tem a cabeça e as duas asas. Uma é a oração, uma é a palavra e a outra é o louvor. Sem qualquer uma dessas três pontas não existe vida com Deus. Não tem como existir vida com Deus sem palavra. Não tem como existir vida com Deus sem oração. E não tem como existir vida com Deus sem louvor. Amém? Então faz 3 anos que eu sou ministro de adoração nessa casa. E um pouco mais de 2 que eu sou o líder do louvor. E ano passado eu estava orando a respeito do nosso grupo de louvor. Pedindo para o Senhor um romper. Nós precisávamos romper. Tinha algo que precisava ser feito. Só que eu não conseguia identificar o que seria isso. Eu sentia que nós estávamos errando, não porque queríamos, mas porque não sabíamos algumas coisas. Porque ver cantar aqui é fácil, gente. E a gente não precisa de cantores, nem de bons músicos. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus. Então, um dia eu orando para o Senhor, eu falei, Senhor, nos ensina a levar a igreja para um ambiente de adoração, para um ambiente de encontro. E o Senhor falou, e o que é o ambiente de encontro e o ambiente de adoração? E aquilo, meu osso doeu, porque eu não sabia o que era. Então ali ficou claro, precisamos aprender aonde é esse lugar para nós levarmos as pessoas, para nós guiarmos a igreja. Então foi aonde eu já fiz uma reunião com o grupo, e ali a gente sentou e concordou em algumas coisas, discordamos em outras, que é normal. Mas ficou estabelecido que a partir de 2023, era final de 2022 isso, que em 2023 nós iríamos abrir mais interlúdios para a igreja orar, ensinar a igreja mais a se chegar perto de Deus. Nós íamos aprender e íamos levar a igreja, nós íamos guiar a igreja para esse lugar. Não sei se vocês perceberam, mas a gente não tem sido tão mais mecânico nos louvores. Nós temos deixado mais aberto para vocês participarem quando vocês querem. Mas eu creio que a partir de hoje vocês vão querer participar desses momentos. Amém? Então o Senhor, eu comecei, quando o Senhor fala isso para mim, eu comecei a buscar palavras, buscar versículos, buscar o que os homens de Deus faziam nesse ambiente de encontro, nesse ambiente de adoração. De que forma eles se comportavam, o que eles ministravam. E como que Deus agia da forma que Deus agia. A presença de Deus era palpável, coisas aconteciam. O Senhor estava em meio a eles, literalmente. E um dia eu lendo o Êxodo, o verso 30, eu encontrei uma palavra, onde o Senhor dá instruções a Moisés, de como deve ser o ambiente de encontro, o ambiente de adoração, o que nós devemos levar para esse ambiente. Quais são os ingredientes que nós devemos levar para esse ambiente? Então abre aí, Oscar, Êxodo 30, verso 34. Quem pudesse pôr de pé, em reverência à palavra. Êxodo 30, 34 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Tome especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, e essas especiarias aromáticas e o incenso puro, em igual proporção. 35. E disto farás um incenso, um perfume segundo a arte dos perfumistas, temperado, puro e santo. 36. E uma parte dele moerás a pó, e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, na tenda do encontro, onde eu virei a ti, coisas santíssimas, santíssima vos será. 37. Porém o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. 38. O homem que fizer tal como este para cheirar ou para uso próprio, será extirpado, expulsado do seu povo. Aleluia. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, nós lemos sua palavra, Senhor, e nós oramos, papai, para que o Senhor venha se revelar a nós nessa manhã. Papai, nos mostra os ingredientes, papai, da adoração.
Papai, coloque no nosso coração, Senhor, a vontade, papai, de te adorar. Em nome de Jesus. Liberta, papai, os nossos olhos e a nossa boca, Senhor, para que nós possamos olhar e adorá-lo todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, irmão, a primeira coisa que nós devemos aprender aí: a adoração não sobe em áudio. Nós associamos louvor à adoração. De certa forma não está errado. E ela não sobe em áudio como nós pensamos. Então não importa se você é desafinado. Deus não está ouvindo a sua voz. Ele está sentindo o cheiro do que está saindo do seu coração. A adoração, ela sobe em aroma. Deus pede 3 incensos para essa tenda da presença, tenda da adoração. Se nós formos ler antes, Deus está dando instruções para Moisés de como construir cada parte do tabernáculo. E essa seria a tenda da presença, a tenda do encontro. Ali eu me encontrarei contigo, Moisés, ele fala para Moisés. Ali eu me encontrarei com o povo. Então ali era um ambiente de adoração, um ambiente de encontro com Deus. Então a primeira coisa que nós devemos aprender é que a adoração, ela não sobe em áudio, e sim ela tem um aroma. Ela sobe como um aroma às narinas do Senhor. E a segunda parte que nós devemos aprender nessa palavra é que não queira tomar o que é de Deus para ti. No final ele fala: e o homem que fizer isso para uso próprio, eu expulsarei do meio do povo. Adoração, somente um pode receber, e é o Senhor. Hugo, mas eu adoro somente o Senhor. Será, irmão? Será que às vezes quando a gente está aqui na frente de várias pessoas, será que nós não estamos querendo ser reconhecidos? Isso é uma forma de roubar a adoração. Será que quando eu estou ministrando louvor ali, eu não estou querendo ser reconhecido mais que os demais do grupo, ou mais que o próprio Jesus a quem eu estou cantando? Isso é uma forma de roubar a adoração. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós queremos para nós, porque a adoração somente um pode receber. Amém? Então, quando eu li isso, eu falei: caramba, nós somos metódicos, porque nós somos uma igreja metódica. A igreja em si é metódica. A gente sempre vê ministério copiando ministério, coisa que deu certo lá com X, vamos fazer com Y, que vai dar certo. E não é assim que funciona. Quem aqui lembra, nós ficamos uns 4 meses ministrando Enche-me todo culto. 4 meses, ou mais. Até que um olhou para o outro e falou: não dá, os instrumentos tocavam sozinho. Por quê? Foi colocado na nossa cabeça que, nossa, quando eu tocar Enche-me, Deus faz. Não. Imagina Deus ser dependente de um louvor? Não existe isso. Então um dia nós entendemos isso e falou: não, Enche-me não toca mais. Hoje toca, mas nós tocávamos todo o culto. Enche-me, quero conhecer Jesus, eu navegarei. Tocamos eles ainda? Tocamos. Ministramos eles ainda? Sim, ministramos. Mas hoje nós entendemos que não tem como você limitar Deus a um louvor, a um momento do culto. Deus é muito maior que isso, Deus é espontâneo. Então a gente precisa entender isso. Não é o que deu certo ontem que vai dar certo hoje. As coisas se renovam todos os dias. Então Deus ele pede 3. Põe o 34, Oscar. 3 incensos. 3 incensos. Toma especiarias aromáticas: estoraque, ônica e gálbano. Quando eu li isso, eu falei: caramba, a Bíblia é lotada de incensos. Nárnio, tem vários tipos de incenso. Calvin Klein, Dolce & Gabbana. E eu falei: bicho, por que Deus pediu justamente esses 3? E eu fui procurar mais na Bíblia, e não tem muita coisa mais a respeito deles. Então a gente tem que procurar fora também. E eu fui procurar, pesquisei, e a primeira coisa que eu encontrei sobre estoraque, que é a primeira substância que Deus pede, a primeira coisa que Deus pede no ambiente de encontro, chama-se estoraque. Estoraque era uma seiva de uma árvore, da árvore de estoraque. E a seiva dessa árvore, todo mundo sabe o que é seiva, né, gente? Cutuca a árvore lá, ela solta um líquido, que é como se fosse o nosso sangue, é o sangue dela, que sai do leito perene dela, é o DNA da árvore. E essa árvore de estoraque é a única árvore que não liberava seiva. Quando você cutucava, riscava ela, ela nunca liberava seiva. Eu falei: ué, mas por que Deus pede algo que não tem como conquistar, não tem como você fazer? E era um fórum que eu estava lendo na internet, e sempre tem aqueles botãozinhos, né? Aperte para ler mais, continuar lendo. E eu não tinha visto o botão continuar lendo. Aí eu fui sair da página e falei: não, mas não pode, tem coisa errada. Aí eu entrei de novo, era o primeiro site que aparecia, entrei de novo. E aí eu vi o botão continuar lendo. E apertei esse botão. Quando chegava lá embaixo, o autor dizia assim: ó,
Para você conseguir a seiva dessa árvore, você tinha que esperar o dia certo, a hora certa, o momento certo, que ela ia liberar a seiva espontaneamente. Então, se vocês não entenderam, vamos entender agora. No ambiente de adoração, Deus pede uma coisa: espontaneidade. Nós precisamos ser espontâneos diante do Senhor. Nós acabamos de falar que 4 meses nós ministramos Enche-me, porque nós achávamos que durante aquele louvor Deus faria alguma coisa. E não é. Deus é espontâneo. É o que nós precisamos ser, espontâneos diante do Senhor. É ter maturidade suficiente para saber o que Deus espera da gente. É não precisar da Jennifer aqui, ó, como uma ministra de adoração, não precisar do Hugo, não precisar de todos os outros aqui, para você adorar o Senhor. Porque se a nossa vida com Deus, se a nossa adoração ao Senhor, se o nosso louvor depende de uma pessoa aqui falando: igreja, ergue a mão, igreja, dá glória a Deus, igreja, adore Jesus. Se a nossa vida depender disso, irmão, nós estamos na ladeira. Se a nossa comunhão, se o nosso relacionamento com Jesus depender de alguém pedir para você fazer algo, nós estamos na ladeira. É o fim. Então a gente precisa ser espontâneo. Eu li um livro que se chamava Altares de Adoração. E o autor escreveu na capa assim, ó, o Salmo 89, versículo 15. Ele escreveu de uma forma diferente, mas a forma foi esplêndida. Ele fala assim: bem-aventurados são aqueles que têm a senha do louvor. Eu falei assim: por que a senha do louvor? Porque a pessoa sabe o que Deus espera dela. Uma geração que procura a senha do Wi-Fi de qualquer lugar para se conectar com várias pessoas, a senha do louvor vai te fazer conectar com quem? Com Deus. Ele compara o louvor a um Wi-Fi que te conecta com o Senhor. Bem-aventurados são aqueles que têm a senha do louvor. Bem-aventurados são aqueles que sabem o que Jesus espera deles no ambiente de encontro. A palavra fala em Salmos 40 que Ele colocou uma nova canção nos nossos lábios. E que canções são essas? Se nós só cantamos as mesmas coisas. Porque por mais que o grupo de louvor renove, coloque louvores novos, o ano inteiro nós vamos estar cantando as mesmas coisas. Quais canções são essas que Ele colocou nos nossos lábios? Canções espontâneas. O louvor que a Jennifer vai ministrar na oferta fala que há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. E essas novas canções que Ele vai colocar nos nossos lábios, que Ele já colocou, nós precisamos aprender a cantar essas canções. Canções espontâneas, canções que saem daqui, ó. Não é um telão, não é precisar disso daqui ligado para nós cantarmos algo para o Senhor, para nós adorarmos, para nós liberarmos algo ao Senhor. No nosso espírito existe uma canção para Ele. E ela precisa ser liberada de forma espontânea, igreja. De uma forma que seja clara, de uma forma que é a forma que Jesus espera de nós. Porque nós sempre falamos uma coisa: nós não devemos criar expectativas em homens, nós não devemos criar expectativa em pessoas, somente no Senhor. E eu tenho com muita certeza que o Senhor tem expectativas sobre nós, tem expectativa ao nosso respeito. Imagina todos os dias Ele olhar e falar assim: será que hoje o Hugo vai trilhar o caminho que eu deixei para ele, ou ele vai a partir da cabeça dele, das vontades dele, do jeito que ele quer? Então o Senhor tem expectativas ao nosso respeito. Nós precisamos entender que no ambiente de encontro o Senhor espera uma coisa de nós: adoração. Ele não espera que você chegue com palavras repetidas, Ele não espera que você chegue cantando, Ele espera adoração espontânea. Canções espontâneas. E eu creio muito em nome de Jesus que a partir de hoje você vai começar a adorar Ele espontaneamente. Amém? Segunda substância que Deus pede: ônica. A ônica, ela era uma substância que ela era expelida de um molusco marinho. Esse molusco ele ficava preso em pedras, somente em pedras. E se ele tivesse na parte mais alta da pedra, que seria a parte mais rasa, ele não liberava aquilo. Conforme a pedra era maior e ele estivesse preso na parte mais profunda, ele liberava essa ônica. Como que esse povo pegava isso? Não sei. Como que eles coletavam isso? Não sei. Mas eu creio que tem muito a ver com a pressão da água. Quanto mais a água pressionava ele, mais ele expelia essa substância ônica. E todos bons nadadores. Quem nada aqui? Quem sabe nadar? Jesus.
Ainda bem que a época de Noé passou, né? Todo bom nadador, por mais bom que você seja, você ficar 1 hora nadando, 2 horas nadando, 3 horas nadando, vai acontecer 2 coisas com você. Adivinha quais? Primeira, você perde o controle. Segunda, você perde sua vida. Pode ser o melhor nadador do mundo. Se você ficar 3 horas nadando, não existe corpo que vai resistir a isso. Você vai perder o controle e depois você vai perder sua vida. E adivinha o que o Senhor quer de nós? Que você perca o controle, que você perca a sua vida. É a profundidade. Ônica significa profundidade. É a profundidade do reino. É a lógica do reino, a matemática do reino é que nós percamos nossa vida. Lembra no reino que o pobre é rico, o fraco é forte, quem chora é quem ri, quem perde é quem ganha, e quem morre vive eternamente para ele. É isso que ele espera de nós. Que nós venhamos perder a nossa vida, que nós venhamos ter profundidade em um relacionamento com ele. Profundidade na intimidade. Isso é a ônica. No ambiente de adoração, no ambiente de encontro, o Senhor espera profundidade de nós. Profundidade no que, Hugo? Nas renúncias. Porque para viver o reino de Deus, você precisa renunciar a muitas coisas. No reino de Deus, as nossas vontades não servem. Na verdade, as nossas vontades vão nos tirar do reino de Deus. Servir, lutar pelo reino, requer esforço. E não sou eu que falo, é a Bíblia que está falando. E muito esforço. Muito esforço. Então é o quê? Profundidade nas renúncias. É a ônica. O que mais, Hugo? Profundidade nas escrituras. Somos a geração mais rasa que existe. Ah, Hugo, eu estudo. Amém, glória a Deus. Mas você no meio de 100, não é quase nada. É uma porcentagem bem pequena. Aí você imagina no meio de 2.000, 3.000, 4.000. São poucas pessoas que querem se aprofundar nas escrituras. E por nós não se aprofundarmos nas escrituras, não termos profundidade, muitos são enganados. Todo dia você vê uma notícia que alguém enganou alguém com a palavra de Deus, gente. Porque tem uns malandros que se aprofundou e usa ela para o benefício próprio. Então falta o que para a igreja? Profundidade. Esses dias eu tive uma mesa forçada num lugar, eu vou chamar de mesa para não chamar de outra coisa. E eu cheguei lá, sentei, eu era obrigado a esperar. Eu era obrigado a esperar o que eu estava fazendo ali. E aí chegou 2 pessoas, uma já estava no lugar e chegou mais uma. Ministro de adoração, só que de outras igrejas. Cada um de uma igreja. E a pessoa pegou e falou assim pra mim: ô Hugo, beleza, mano? Beleza, a paz do Senhor. Eu falei: uai, ele nunca me fala paz. Eu falei: paz. Ele falou assim: a igreja tá crescendo lá, hein, cara? Tá legal, hein? Eu falei: amém, glória a Deus. Fiquei quieto. E aí, sabe quando a pessoa tá inquieta, que ela quer falar algo pra você? Daí eu fui e falei assim: e aí, mas você viu na onde? Ele falou: não, um amigo meu me mostrou. Tem que seguir vocês, cara, eu não sigo vocês. Ah, amém, mano, segue lá, é legal. Aí tá. Aí ele rodeou e falou assim: mas eu tenho que falar uma coisa pro seu. Eu falei: pode falar. Ele falou assim: ó, só tem uma coisa que vocês fazem que eu não acho certo. E aí é legal que ele falou: eu não acho certo. A hora que ele falou isso, ele falou assim: sabe por quê? Porque vocês eram igrejinha, agora vocês estão virando igrejona. Aí eu entendi, falei: ó, o Satanás mandou o mensageiro pra me esbofetear. Aí eu falei assim: mano, resume isso aí que você quer falar. Aí ele falou assim: ó, tem umas coisas que vocês cantam que não tem na Bíblia. Eu falei: não tem na onde? Na Bíblia. Ele falou assim: velho, é meio herege isso aí, não pode, tem que tomar cuidado com a heresia. Meu pastor prega sobre isso direto. Aí eu falei: irmão, se você estiver ouvindo, em nome de Jesus, eu te amo, mas eu tinha que falar isso. E meu pastor prega direto sobre isso. Eu falei: prega, mano? Ele falou: prega. Eu falei assim: tá, mas o que nós cantamos que não tem na Bíblia? Ele falou assim: da onde vocês tiraram? O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim, o meu amado é entre milhares de milhares de milhares. Eu falei assim: sabe da onde? Ele falou: da onde? Eu falei: da Bíblia. Ele falou assim: não pode. Eu falei: já leu Cantares ou Cânticos? Aí ele falou assim: não. É apócrifo? Eu falei: não é apócrifo, é livro mesmo, livro que é acreditado ao rei Salomão, mas ninguém atesta mesmo se é o rei Salomão ou não que escreveu. Porque fala de uma história de amor e o rei Salomão era amoroso, né, gente? E eu sei desse livro porque no meu casamento, em 2021,
Vou falar isso pra você agora, você vai ficar bravo. Eu peguei e eu li, são 9 capítulos, e eu li porque é um poema, é vários poemas, várias canções juntas. E eu queria fazer algo para a Jennifer. Só que chegou na hora do casamento, eu estava tão nervoso, que eu falei, eu não vou ler nada, não vou falar nada. Pastor, manda marcha aí. E eu fui falando para ele, falei, mano, você já leu? Ele falou assim, não, é apócrifo? Eu falei, não, é Bíblia, mano, tá na Bíblia. Daí ele falou assim, mas como assim? Eu falei assim, ó, Cantares ele fala a respeito de um homem e de uma mulher que se apaixona. E esse homem, eu vou falar de uma forma resumida, uma linguagem bem rápida. Esse homem e essa mulher se apaixonam, eles vão para um jardim, eles constituem um amor nesse jardim, e aí eles vão para o quarto, para o secreto. E aí uma coisa que a gente precisa aprender na vida com Deus, tudo que você constrói com o seu noivo, Jesus, no secreto, um dia ele torna público, ele leva às ruas. E essa noiva olha para o noivo e fala assim, nosso amor não precisa ficar escondido, nós podemos ir para as ruas, todo mundo pode saber do nosso amor. E eles vão para as ruas. Só que esse homem era conhecido, essa mulher era conhecida. E aí torna algo difícil que acontece muito com a gente. Ela se envolveu muito com a obra de Deus e pouco com o Deus da obra. Nas ruas ela começou a se envolver com os compromissos. E assim somos nós. Se envolvemos muito com a obra, mas pouco com Deus da obra. É aquela história, conhecer a história de Jesus é mole. E o Jesus da história? Quem conhece? Então essa noiva, ela se envolve demais na rua. Conclusão, ela perde o amado dela. Ela perde o noivo. E ela fica, é legal que a Bíblia fala que ela, assim, Senhor, eu estou enferma de amor. Ela começa a ficar doente de amor. E ela encontra 2 guardas, e ela grita para os guardas, ei, sentinelas, se vocês verem o meu amado, diga a ele que eu estou voltando para o jardim de onde o meu orgulho me tirou. E os sentinelas perguntam para ela, mas o que ele tem de diferente? O que esse cara é de diferente dos outros homens? O que esse seu amado tão belo tem de mais beleza que os demais homens? Aí ela fala para eles, falou assim, o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares, que origina a canção do Alessandro Vilas Boas, Quero Conhecer Jesus. E aí ele olhou para mim, falou assim, cara, meu pastor pregou sobre isso. Eu falei, é? Então glória a Deus, eu só relembrei você então, irmão. E esse cara pegou e saiu, 2 coisas me chamou a atenção. Primeira, como nós precisamos que alguém entregue algo que a gente poderia ter buscado. Como todos os dias tem um Moisés subindo no monte e trazendo algo pra gente. Nosso contato com Deus foi só a palavra de domingo, gente. A palavra de domingo podia ser confirmação do que Deus já estava falando no seu secreto. O livro de Cânticos, ou Cantares, sempre existiu na Bíblia. Ele não saiu da Bíblia. Toda vez que eu ouço um louvor que toca o meu coração, a primeira coisa que eu vou procurar é de onde que ele surgiu. Porque hoje, o menino não falou errado. A empresa gospel, a mídia gospel, ela tem só cantado louvores que não exaltam a Deus. É tudo exaltando o homem. O Senhor vai me exaltar. Eu estava para desistir, mas o Senhor me ergueu. Amém, o Senhor ergue a gente. Mas tem umas coisas que, num CD inteiro de um cara desse, você não vê um louvor, uma música adorando ao Senhor, engrandecendo Deus. Então isso me despertou naquele dia. Eu falei, eu preciso entender o que eu estou cantando. Porque eu não estou cantando para mim, eu estou cantando para uma igreja. Eu estou guiando uma igreja. Nós estamos semeando palavras numa igreja através das nossas canções. Então nós precisamos entender o que nós cantamos. E eu chego em casa todo domingo, eu faço sempre a mesma coisa. Eu sento no fundo da minha casa, pego meu celular e vou vendo os stories das outras igrejas que nós seguimos. Para quê? Para copiar? Não. Porque é tão legal você ver Deus aqui com a gente e ao mesmo tempo Deus estava lá também, Deus estava em outros lugares. E quando eu chego na igreja desse menino, que eu clico, adivinha quem estava ministrando o louvor? Ele. E adivinha que louvor ele estava cantando? Quero conhecer Jesus. Só provou uma coisa. Ele tinha desejo por ministrar aquele louvor. Mas a falta de profundidade nas escrituras, ou de vontade de buscar se aquilo era ou não uma heresia, impediu que ele cantasse esse louvor. Que ele ministrasse esse louvor durante todo esse tempo. E esse louvor já é antigo, bem antigo. Então a gente precisa do quê? De profundidade, gente, nas escrituras. Profundidade na renúncia. Profundidade na vida. Nós não precisamos que um Moisés suba ao monte. Nós não precisamos que alguém traga algo para nós que nós precisávamos, nós podíamos ter ido buscar. Algo não precisa do pastor? Precisa do pastor. Mas o que aquele cara fala aqui, ou qualquer pessoa que sobe aqui fala,
só poderia estar complementando ou confirmando o que Deus já estava falando com você há um ano, um mês, uma semana, um dia. Dentro do seu quarto, lá onde tem aquele louvor que nós cantamos, eu vou subir ao monte, onde muitos desistiram, vou entrar na casa, vou fazer morada, vou habitar lá. É lá que o Senhor quer entregar algo para você. É lá que Ele precisa falar contigo. E por que nós fugimos desse lugar? Na verdade, nós temos medo da profundidade. Lembra o primeiro encontro de Jesus e Pedro? Após ele subir no barco, ele olha para Pedro e fala: Pedro, vamos para as águas mais profundas. Você acha que se Pedro tivesse ficado ali, ele ia ter pescado alguma coisa? Ele ia poder ter visto o milagre acontecer diante dos olhos dele? Não. Então é necessário que nós venhamos dar um passo e nos aprofundar nas renúncias, nas escrituras e na vida. Então, além de Deus esperar uma adoração espontânea de nós, Ele espera uma adoração profunda. Esses são os dois ingredientes que Ele deu. E o terceiro ingrediente é o gálbano. Diga comigo, gálbano. Gálbano. Galho. Gálbano era eu não sei, um dia eu assisti uns vídeos de Israel lá. A sarça parecia uma guaxumba, né? Eu acho que o gálbano era mais ou menos desse jeito, porque é tudo igual lá, as árvores, os matinhos lá, é tudo igual. Então o gálbano ele era um arbusto desse tipo ali. E quando você esmagava ele, quando você apertava, quando você torcia ele liberava um líquido. E esse líquido era a terceira substância que Deus pede. Ele pede estoraque, espontaneidade, ônica, profundidade e gálbano. Corações quebrantados, corações esmagados. Salmo 51, 17 vai falar que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Numa adoração deve conter espontaneidade, profundidade e um coração quebrantado. No ambiente de encontro com Deus, nós precisamos dessas três coisas. Somos metódicos, não somos? Tudo existe um método. Fazer arroz é 2 copinhos, sal. Então, pega esse método para você ter um encontro com o Senhor. Para mim ter um encontro com o Senhor. Não é o Hugo que está falando, não é um pastor, não é um ministro de louvor. É a Bíblia. Tenha profundidade, tenha espontaneidade, tenha coração quebrantado. Não tem como errar. É o que Ele pede. Ele pediu isso para um homem. Olha, eu quero um lugar constituído com esses três ingredientes. Nós devemos guardar nosso coração, igreja. Nosso coração precisa ser guardado. Só tem duas formas de nós se quebrantarmos, de termos um coração quebrantado. Vocês usam a frase, nós usamos a frase, no amor ou na dor, né? O amor é gratidão. Gratidão pelo que Jesus fez, por onde Ele nos tirou, da lama que os nossos pés estavam e a pedra que Ele está hoje, a rocha que Ele está hoje. Foi Jesus que firmou isso. Só existe duas formas de nós conseguirmos ter um coração quebrantado. Uma é pela gratidão de quem Jesus é e o que Ele fez por nós. E a segunda é pela dor dos processos. Ou pela dor. Porque alguém um dia ministrou Cristo na sua vida e você não ouviu. Então aí a gente começa a colher alguns frutos dos nossos processos. E eles são dolorosos. Coração quebrantado é o que o Senhor quer. E não confunda quebrantado com tristeza. Eu chego triste na igreja e eu choro. E aí todo mundo, olha lá, o Hugo está quebrantado. Que não é tristeza. Às vezes eu estou com um problema financeiro. Às vezes eu estou com um problema no meu relacionamento. Às vezes o meu filho está doente. Às vezes está tudo errado no meu trabalho. Isso não é ter um coração quebrantado, gente. Isso é tristeza. E se a palavra de Deus fala que o Senhor é alegria, o inverso de alegria é o quê? Tristeza. E nós sabemos que tudo que é o inverso de Deus, quem é? Satanás. Então não confunda uma coisa com a outra. Não confunda um coração quebrantado com uma pessoa que está chorando porque está triste. Nós precisamos guardar o nosso coração. Guardar a fonte de vida nossa. Guardar o que flui aqui dentro. Um dia eu estava sentado ali onde o Gé está. Tinha acabado um louvor. E nós tínhamos acabado de instalar as luzes aqui. E tinha dado tudo errado. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Quem é do louvor sabe. Na sexta-feira estava ruim. No sábado, no domingo de manhã piora. E aí nós falamos, a fé é demais, né? Não, na hora que for ministrar vai dar certo.
Deu não. A gente erra a todo momento. Às vezes vocês não conseguem perceber, mas aquele dia foi perceptível. E eu sentei ali atrás e, nossa, eu desci daquele jeito, né, com o olho esbugalado. Não, sentei ali onde já estava, mas falei, Senhor, não pode, cara. Não existe isso daí, velho. Nós ensaiamos isso daí, cara. E eu sou o cara que quero cortar um ensaio, nós ensaiamos isso daí. Todo dia. Tem gente fazendo esse louvor faz uma cara de tempo. Não pode ter dado errado desse jeito. E aí eu sentei e eu falei assim, o senhor vai falar. Eu abro, quando eu não entendo, tem aqueles dias que você não entende nada, né? O pastor fala, parece que é grego, não entra por aqui, sai por ali. Eu ponho a Bíblia no colo, quando eu trazia a Bíblia, nem Bíblia hoje eu estou trazendo mais. Ó, pra você ver onde começa tudo errado. Eu vou abrir a Bíblia, eu gosto de ficar em Apocalipse, porque daí você começa a imaginar um monte de coisa, né? Ah, um dragão de 20 cabeças, 12 coroas e 24 ancião, e eles colocam as coroas aos pés de Jesus. Então eu fico ali sempre olhando Apocalipse para o tempo passar e a cabeça ficar bolando história. E eu estava ali, abri a Bíblia em Apocalipse e comecei a reclamar com Deus. E o Senhor começou a me trazer na memória as primeiras células que nós fazíamos lá na casa da minha mãe, lá em 2015, 16. Como era gostoso, cara. Como tinha motivação. Como tinha vontade, sabe? Cara, eu chego a arrepio quando eu falo. Os louvores, eu não sabia tocar violão, não sabia cantar, não sabia fazer nada. Não que eu saiba hoje. Mas era gostoso. Até nos slides nós queríamos inovar. E eu falava pro Rafael, tem que apagar as luzes, cara. Mas, mano, como nós vamos fazer? Eu falei, mano, tem que apagar as luzes. Aí eu vinha aqui no japonês, comprava LED. O doutor, aquilo que você tinha aqui, que lá era fera, na minha época não tinha aquilo. Você tinha que comprar umas varetas de LED, coisa mais feia do mundo, para iluminar a cifra, porque eu não conseguia tocar de cabeça. Para apagar a luz, e aí no meio do louvor, as pessoas cantando, e eu perdi o tempo, eu tinha que parar, eu morria de vergonha. E o Rafa tentando segurar o povo para mim conseguir entrar de novo, e eu não conseguia. Foi várias vergonhas já, mas isso aqui nunca gerou tristeza no meu coração, gerava alegria. Os meninos, o William, o Edinho, chamavam para tocar ali amarelo. Ô, vem tocar com nós. E eu pegava a bizinha vermelha da minha mãe, ponhava a bag, ponhava o violão. Violão velho, não tinha dinheiro para comprar um violão. Velho lascado. Ponhava um sol de 40 graus e rasgava a pobre Helena. Quando eu chegava aqui, eu falava assim, não, eu tava lá tocando com os caras. Tocando, eu fazia uma nota, não sabia tocar uma música inteira. E aquilo me alegrava. E aí o Senhor foi falando comigo, falou assim, muita coisa mudou, né, Hugo? Muita coisa mudou. Ele falou, o altar tá bonito, né? Tá bonito. A igreja tá crescendo, amém. Olha o violão. Eu falei, glória a Deus. Só mudou uma coisa que não devia ter mudado. Foi o quê? Foi o seu coração. E na hora que ele falou seu coração, eu olhei para baixo, estava Apocalipse 2, onde fala, eu sei das suas obras, eu sei o que tens feito, sei quanto tem perseverado, porém eu tenho uma coisa contra ti. O seu coração não queima como antes. E a hora que eu li aquilo, eu comecei a lembrar das vezes que eu não vim limpar a igreja porque eu não queria lavar o banheiro. Quando no começo era um prazer nós sentarmos ali e limpar a igreja. E aí eu comecei a trabalhar, não pude vir mais, mas quando eu podia, às vezes eu enrolava para vir porque eu não queria limpar o banheiro. E eu falei, se eu for, os caras vão me pôr para limpar o banheiro. Entendeu? Como nosso coração mudou? Seu coração é o mesmo? A palavra vai falar assim que você já não sente mais o primeiro amor. Algumas versões vão falar. Por que o coração daquele menino lá atrás que fazia tudo errado aos olhos humanos agradava o coração de Deus? E hoje o cara que faz tudo certo aos olhos humanos não agrada mais o coração de Deus? Estou contando isso da minha vida para vocês, para que vocês olhem para a de vocês. Lembra lá de trás, a Bíblia vai continuar falando, lembra de onde caístes. De onde? Deus ele não quer lembrar do seu pecado, nem da forma que você estava. Ele falou assim, lembra de onde você caístes. Ou seja, quando foi que você parou de fazer a obra com o coração queimando? Com o coração quebrantado? Quando foi que você parou de liberar a adoração com o coração quebrantado, igual eu quero? E ela continua, arrependa-te. Romanos 12:2, mudança de mente, metanoia.
terceiro, torne a fazer as primeiras obras. Quais são as primeiras obras, igreja? As obras que o nosso coração queimava para fazer. Antes de ter um ministério, o que adianta um ministério relevante? O que adianta ser líder de louvor? Se Jesus já não queima mais. Se o nosso coração já não queima mais. O que adianta? O que adianta a igreja cheia? O que adianta canal no YouTube, Instagram? Não adianta nada. Se a nossa adoração ela não for profunda, ela não for espontânea, ela não tiver um coração quebrantado, de nada vai adiantar.